Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo, em um vídeo que eu estava mega ansiosa para poder gravar, que é o vídeo de anúncio do Victober 2023. Falta aí pouco mais de um mês para então começarmos o nosso segundo desafio aqui do canal. Esse desafio que eu já participo desde 2019, então faz aí o que? Uns 5 anos já? Então é a minha quinta participação no Victober. E o Victober é para quem não sabe, para quem chegou no canal esse ano, é um desafio de leitura de livros vitorianos. Disso pode ser romances, pode ser poesia, teatro e etc. Então, para quem não sabe, o Victober é um desafio anual de leitura que é organizado esse ano por 5 canais de língua inglesa que estão organizando o Victober esse ano. Eles já estão na 8ª edição, essa é a minha 5ª edição participando. E os canais são o canal da Katie, o canal da Kate, o canal da Petra e o canal da Ross. Os links para as chamadas dos canais delas eu vou deixar lá na descrição aqui do vídeo, tá? Caso vocês queiram assistir também. E o desafio consta em nós lermos obras que foram publicadas no ano de reinado da Rainha Vitória. Pode ser obras tanto inglesas quanto obras irlandesas também, correspondentes aos anos de 1850 até o ano de 1901, aí que nós chamamos de Era Vitoriana. Bom, como todos os anos, a gente tem alguns desafios que elas propõem para os participantes, né? Para participar, você não precisa se inscrever em lugar nenhum, é só você escolher aí o seu livro que você quer ler, seja do desafio, seja a leitura conjunta que as meninas esse ano estão aí fazendo. As meninas que estão organizando o Victober, elas vão fazer uma leitura conjunta aí durante o mês de outubro, não é mesmo? A partir do dia 1º de outubro até o dia 31. E o livro escolhido por elas não é nada mais, nada menos do que o maravilhoso, sensacional The Way We Live Now, do Anthony Trollope. Essa aqui é a minha edição física, mas na época que eu li pelo Kindle. E nós temos vídeo aqui no canal referente a esse romance incrível do Trollope, que eu queria muito que alguma editora brasileira trouxesse esse livro em português pra nós. Mas assim, se você consegue ler inglês, gente, leiam, participem dessa leitura conjunta com elas, porque esse romance é sensacional. Se você gosta de um novelão, daqueles dos bons assim mesmo, com muitos personagens, várias tramas que vão aí se encontrando ao longo do caminho, vale muito a pena essa leitura. Como eu falei, elas vão começar a ler a partir do dia 1º até o dia 31 de outubro. Como todos os anos, eu vou então comentar os desafios que as meninas proporam para nós, né, participantes do Victober este ano. Como eu sempre falo, você não é obrigado a participar de todos os desafios, tá? Você pode participar de um, participar de outro, escolher um ou outro para participar. Ou então você simplesmente fala, eu não vou participar de nenhum, mas eu vou ler outros livros vitorianos, mas que não necessariamente se encaixam no desafio desse ano. O meu Victober vai ser um pouco assim esse ano, mas eu já chego lá, tá certo? E aí, mais no final do vídeo, eu comento com vocês o que eu pretendo ler. Que assim, são 2 livros que eu tenho certeza que eu vou conseguir ler para o Victober. Um deles eu já comecei. Eu nem tava assim na minha proposta para ler pro Victober, mas eu falei, bom, acho que vai se encaixar certinho, porque eu vou terminar de ler durante o Victober, então vai dar super certo. Um outro é curto, então eu vou conseguir ler a tempo, que é um livro bem curtinho. Agora tem um outro que vai ser mais que eu quero fazer uma releitura, mas é um calhamaço. É bem extenso, mas enfim, daqui a pouco eu falo mais sobre a minha TBR, tá certo? Então, começando então pelos desafios, e também eu vou dar algumas sugestões de livros em português que nós temos, né? Dos livros que as meninas citaram nos seus vídeos de anúncio do desafio, o que a gente tem aqui em português para caso vocês queiram participar de algum desses desafios aqui, tá? Então, o primeiro desafio, que é o desafio da Katie, esse eu achei o mais difícil para nós aqui, leitores de língua portuguesa, porque são poucos livros que nós temos dessa época, né? Que ela colocou assim, né? Ler uma ficção vitoriana que contém elementos do movimento New Woman Fiction, né? E pelo que eu entendi, pelo que a Katie explicou no vídeo dela e pelo também as coisas que eu li para poder gravar o vídeo para vocês explicar isso, esse New Woman Fiction foi um movimento aí durante mais pro final do século XIX, início do século XX, né? Então a virada do século aí, já bem no finzinho mesmo da era vitoriana, que foi popularizado pelo Henry James, né? Esse termo New Woman Fiction, em que descreve mulheres independentes, mulheres tanto na ficção como escritoras também, que participaram desse movimento, que já eram mulheres que queriam mudanças nas suas vidas, mulheres que queriam trabalhar fora. Então, no caso, nesse desafio, você teria que ler um livro que retratasse mulheres desse tipo. Pode ser a protagonista de um livro, então pode ser alguma co-protagonista, uma personagem importante que tenha essas características, né? Que querem aí ter essa independência. Quase um movimento protofeminista ali que estava começando já no final do século XIX.
e que alguns autores meio que retrataram esse movimento acontecendo nos seus romances. Então, para esse desafio, caso você queira participar, nós temos então um livro do Thomas Hardy, O Judas do Obscuro, né? Então parece que, de acordo com aquele, tá, gente? Então eu não li ainda O Judas do Obscuro. Eu queria muito incluir um Thomas Hardy esse ano pro Victober, mas eu não vou conseguir, né? Infelizmente. Até porque nem esse livro eu tenho ainda. Se você quiser também ler, você pode ler uma peça, né, do Oscar Wilde, que é uma Mulher Sem Importância, né? Também retrata bastante esse movimento. E um livro do próprio Henry James, né, O Retrato de uma Senhora. Essas obras a gente consegue encontrar facilmente em português. As outras obras que a Katie citou no vídeo dela, eu desconheço traduções dessas obras, tá? Mas assim, como eu falei pra vocês podem ir lá no vídeo dela e ver outros livros, caso você lê inglês, aí você tem mais opções, tá? Mas esse daqui, gente, realmente é bem complicado, não me interessou muito esse desafio esse ano, sinceramente, então eu vou pular, eu já pulei esse desafio, tá? Agora, o próximo desafio da Kate eu achei mais interessante e eu acho que as leituras que eu escolhi para esse ano vão se encaixar nesse desafio aqui, que é ler um vitoriano que contenha um estranho, um forasteiro. E o que a gente mais tem na literatura vitoriana são personagens assim que são assim os de fora, os outsiders, né? Os esquisitões. Então, para esse desafio, eu fiz uma colinha aqui de algumas recomendações em português que nós temos, que vocês podem ler. A Mulher de Branco, do Wick Collins, que inclusive esse livro foi o livro que eu li ano passado para o Victober. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui em algum lugar, tá certo? Maravilhoso esse romance. Tem seus problemas, não é um romance perfeito, mas se você gosta de um suspense vitoriano, gosta de coisas estranhas, gosta de mistério, A Mulher de Branco é o livro perfeito para você. O próprio Cranford também, da Elizabeth Gaskell, que nós também temos vídeo aqui no canal, tem elementos, tem alguns personagens ali que são forasteiros, são estranhos. Outro também que eu li e eu amei, que também tem vídeo no canal, é o Esposas e Filhas, da própria Gaskell também. É um pouco mais longo, mas vale a pena, baita romance. O Norte e Sul, que é a obra-prima da Gaskell, né, o seu romance mais conhecido, né, tem essa briga, né, de qual que é o livro mais importante da Gaskell, né, uns falam Norte e Sul, outros que falam que é Esposas e Filhas, mas eu sou da opinião também de que Norte e Sul é realmente a sua obra mais significativa, a sua obra mais importante, né. Temos também Forasteira, a própria Margaret Hale, que é a protagonista, é uma forasteira, né, então ela deixa sua casa natal e vai para a cidade grande e ela ali tenta se encaixar naquela nova sociedade. O próprio Grandes Esperanças também tem elementos de personagens forasteiros, como o próprio protagonista, né, o Pippi. David Copperfield também, se você quiser aí, né, tiver fôlego para ler o David Copperfield em um mês, também temos personagens forasteiros. Jane Eyre, Agnes Grey, aqui vem as dobradinhas das irmãs Brontë. O próprio The Way You Live Now tem também personagens forasteiros nesse livro. O Mãos Vivantes também, e O Retorno é do Nativo, do Thomas Hardy. O próximo desafio, então, é ler um vitoriano de um autor que você nunca leu antes. Aqui, gente, é muito legal vocês procurarem autores que vocês nunca leram. Como eu falei pra vocês, eu sei que a gente não tem tantos autores assim, vitorianos menos desconhecidos publicados aqui no Brasil, mas nós temos algumas sugestões, alguns livros, sim, publicados aí. Só dá uma procurada. Esse desafio vai ficar a critério de cada leitor, não é mesmo? Então, se por exemplo, se você só leu Charles Dickens, acho que vale a pena você tentar ler o Anthony Trollope, por exemplo. Nós temos, se não me engano, 2 livros do Trollope publicados, que na verdade eles estão sendo republicados. Tem que ver aqui, por exemplo, o Senhorita Mackenzie, do Anthony Trollope. Eu li e fiz vídeo aqui pro canal, já faz uns anos também. Nós temos ainda a edição Kindle publicada, Senhorita Mackenzie. Só a edição física que tá difícil de achar, eu acho que a editora vai publicar. O Lady Anna também, do próprio Trollope. Tá meio difícil de achar também, mas você acha o e-book no Kindle, não é? Se não me engano, a Pedra Azul vai lançar o Can You Forgive Her, né? Você pode perdoá-la também, mas aí acho que não vai lançar a tempo do Victober. Vocês sabem, quem acompanha o canal aqui há bastante tempo sabe o quanto eu amo o Anthony Trollope. Eu tô devendo pra vocês a continuação da série que eu tô lendo do Trollope, né? Eu só li 3 até agora. Eu parei no Dr. Thorne e não terminei, e não continuei. Mas eu espero esse ano eu retomar a série, né? O próximo livro da série é o Family Parsonage, né? Que é das Crônicas de Barset. Né? Acho que é assim que fala, a gente nunca lembra o nome da série, eu sempre confundo. Mas é isso, eu tô devendo pra vocês, eu sei que tô devendo, mas eu vou continuar, gente. Eu não larguei a série, tá? Por favor. Você pode também ler o próprio Thomas Hardy, a gente tem livros do Thomas Hardy, em alguns livros em português, como eu já citei, o Judas do Obscuro, o próprio Retorno do Nativo,
e o Tess de Dumbervilles também, né? Acho que é assim que fala. Só que Thomas Hardy, como eu falei pra vocês, é um autor mais trágico, tá? Então já fiquem atentos aí. George Eliot é uma boa pedida também, caso você não tenha lido. O William Makepeace Thackeray, a Pedra Azul publicou um tempo atrás o Feira das Vaidades, inclusive que eu tenho aqui na minha estante, guardadinho. Eu espero lê-lo em breve, não é mesmo? Wilkie Collins, nós temos alguns livros do Wilkie Collins em português. O poeta William Wordsworth, também o poeta Samuel Taylor Coleridge, também foram poetas vitorianos. Então, assim, tem bastante autores aí, dá pra dar uma pesquisada. Talvez não em físico, não, vocês podem achar os livros deles em sebos, em edições antigas, né, que foram publicados aí no Brasil em outras décadas, e em sebo você acha, tá bem mais barato às vezes do que você comprar a edição nova, não é mesmo? Então é isso, fica aí as dicas de autores talvez não tão conhecidos assim aqui no Brasil, mas que nós temos em português que vale a pena dar uma olhada. O próximo desafio, então, é ler um vitoriano narrado em primeira pessoa. E aqui, gente, tem um monte, né? Eu já citei o Jane Eyre se encaixa também, o próprio Agnes Grey também, a Inquilina de Watford Hall também se encaixa, as irmãs Brontë aqui, todas, o Mossos Vivantes, o Drácula, né? Então, o Drácula também tem momentos em que o livro é narrado em primeira pessoa. O A Pedra da Lua, do Wilkie Collins. Esse eu não tenho físico, mas eu tenho no Kindle, eu comprei já faz um tempo. Eu tô ensaiando pra ler, porque é o favorito aí de muitos dos fãs aí, é do Wilkie Collins, que é também, é mais um romance de suspense dele. Temos a edição em português. A Mulher de Branco também, que eu já citei. O David Copperfield também é narrado em primeira pessoa. Grandes Esperanças também. E qualquer romance é do Sherlock, que é narrado pelo Watson, não é mesmo? Então, se encaixa nesse desafio aqui, fácil, não é mesmo? E aí, por fim, o último desafio, caso você queira participar, é ler um vitoriano onde as classes sociais têm bastante destaque, né? Então, onde tem essas diferenças bem acentuadas, né? Entre uma classe social e outra. Esse aqui é um prato cheio para você, leitor de Dickens e Gaskell, não é mesmo? Então, como eu já citei, o Grande Esperança se encaixa. O Tempos Difíceis também, do Charles Dickens, que a gente tem umas edições em português aí, tanto em sebo quanto até edições novas, se encaixa perfeitamente aqui. Já citei também Jane Eyre. A Casa Soturna também, do Charles Dickens, também pouco conhecido, mas vale a pena, nós temos em português. O Morro, o Agnes Grey também. O Norte-Sul, que eu também já citei. O Mary Barton, da Gaskell, caso você não conheça, o Mary Barton também se encaixa perfeitamente. E nós temos em português, e também o Tese dos Dumbervilles, do Thomas Hardy, que eu citei também no outro desafio, mas esse também se encaixa perfeitamente aqui nesse desafio de vitorianos com classes sociais em destaque, tá certo? Então, gente, como eu adiantei para vocês no começo do vídeo, eu tenho 3 livros aí no meu radar para o Victuber. 2 deles é praticamente certeza que eu vou conseguir ler a tempo, é do Victuber. Um deles eu já comecei, que na verdade vai ser uma releitura, é a minha terceira releitura desse livro. Eu tinha colocado ele na minha lista de releituras para esse ano, mas assim, eu não tinha certeza se eu ia conseguir reler esse ano para trazer um vídeo aqui pro canal, para conversar sobre ele, porque é um Dickens muito famoso, não é mesmo? Um dos mais famosos do Dickens, mas que eu tinha lido, né? Quando eu reli em 2019, eu não tinha canal aqui ainda, né? Então eu não fiz vídeo ainda para esse livro, e eu queria muito fazer, e eu não tava pensando em aproveitar o Victuber para isso. Mas como eu sei que eu só vou terminar de ler provavelmente na primeira quinzena é do Victuber ou até depois, então eu falei, bom, vou unir o útil ao agradável, e o livro se encaixa perfeitamente, tanto nos desafios de estranhos, outsiders, né, e forasteiros na leitura, quanto também no desafio onde as classes sociais têm bastante destaque, que é o maravilhoso, incrível obra-prima do Dickens, O Grandes Esperanças. Então vai ser a minha releitura dessa obra que pra mim, assim, gente, é até difícil. Eu falo que David Copperfield é meu favorito do Dickens até hoje, assim, foi um livro que marcou demais, mas o Grandes Esperanças não fica atrás. Eu amo esse livro. E é até mais fácil para reler, porque ele é bem menor do que o David Copperfield, que tem 1000 e cacetadas páginas, né? Esse aqui só tem mais 600 e poucas, então dá para ler tranquilo. Mais vezes até, né, do que o David Copperfield. Eu até comecei a ler já, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Eu só li o primeiro capítulo, mas assim, baita romance. Eu queria muito conversar com vocês a respeito desse livro. Por que eu amo esse livro? Por que esse livro pra mim foi tão marcante assim na minha trajetória como leitora? Eu acho que foi esse livro que me tornou fã dos Dickens, né? Porque eu li primeiro Grandes Esperanças, depois
eu li o David Copperfield. Eu li esse livro primeiro em inglês, eu tenho uma edição em inglês dele, da Wordsworth Classics, a mesma que publicou essa edição aqui que eu tenho de The We Live Now, e depois eu reli na nossa edição brasileira, mas enfim, baita livro. Eu sei que o Pippi Pirate pode ser um pouco frustrante, pode ser um protagonista que a gente tem vontade de matar muitas vezes, não é mesmo? Mas é uma história tão linda, gente. Apesar de eu às vezes querer dar uns tapas no Pippin, mas eu gosto dele, tá? Eu gosto, eu entendo ele. Eu acho que quem passou por algumas situações parecidas com a do Pippin vai saber, vai entender aqui os dilemas dele. Enfim, romance maravilhoso. Eu espero conseguir terminar a tempo ainda durante o Victober pra gente conversar então sobre esse livro incrível que é o Grandes Esperanças. Então fica aí meu primeiro livro, certeza, então, para o Victober deste ano. O meu segundo livro que eu escolhi, esse aqui eu não sei se vai se encaixar, eu acho que não vai se encaixar em nenhum desafio aqui das meninas, eu até pensei que se encaixaria no de classes sociais, ou então no de forasteiros, não vai, enfim. Mas é um livro da Gaskell que tá aqui na minha estante há muito tempo e eu nunca conseguia pegar pra ler. É um livro bem curtinho dela, são 2 novelas que foram publicadas, que é O Chalé de Mollard, Elise Lee, da Gaskell. São 2 novelinhas curtas, né, dela. Eu gosto demais da Gaskell, gente. Eu tava com saudade de ler um romancinho, né, uma história de amor vitoriana, não é mesmo? E parece que essas 2 novelinhas aqui é um prato cheio pra nós românticos, né, mesmo? Que gostamos de uma história de amor aí de época, não é? Então, assim, apesar de que nós estamos falando da Gaskell, né? Então, esperem aí muitos dramas e tretas aqui rolando. Mas, como é um livro curtinho, dá pra ler tranquilamente. Esse realmente eu vou deixar pra começar a ler só no dia 1º de outubro. Porque é bem tranquilo mesmo, só 180 páginas só. É bem tranquilo de ler e não posso esperar. Como eu falei, são 2 histórias aqui, né? Então, teremos uma Gaskell esse ano aqui no canal pra gente conversar. Então faz tempo que eu não leio nada dela. O último que eu li foi o Esposas e Filhas, em 2020, eu acho, 2021, não lembro agora. Eu já tinha um canal, inclusive tem vídeo também. E é isso, então essa Gaskell aqui é certeza. Mas aí, gente, a pessoa não se contenta. A pessoa gosta de inventar moda. E a pessoa, no caso, sou eu, tá, gente? Então, assim, eu falei, bom, vou ler só o Grande Esperança, o Chalé de Mollard, Elise Lee, tá certo? Tranquilo, esse vai ser o meu Victober. Mas, gente, eu comecei a olhar minha estante. E aí, quando eu tava procurando os livros, né, pra mostrar pra vocês, eu tava preparando um vídeo também pra poder conversar com vocês e etc, né? Eu coloquei mais um livro da Gaskell, também vai ser uma releitura, vai ser a minha 3ª releitura desse livro, se eu conseguir fazer. Tem essa também, porque o livro não é pequeno. Que foi também uma leitura que eu fiz, na leva de releituras que eu fiz em 2019, antes de criar o canal. E assim, gente, eu adoro esse livro. Eu acho que eu já assisti a série baseada nesse livro mais de uma vez. Já li mais de uma vez esse livro, acho ele maravilhoso. Assim, pra quem gosta de um romance vitoriano dos bons, assim, e romance nos 2 sentidos, né, tanto no gênero quanto na história, que é bem romântica, né, em si, apesar dos pesares, não é mesmo? Apesar de ser trágica em muitos momentos, até porque estamos falando da Gaskell. E assim, eu não prometo terminar a tempo do Victober, ou seja, terminar até o dia 31, mas eu, pelo menos, vou tentar, pelo menos, começar a ler durante o Victober, pra gente poder conversar, sei lá, talvez até novembro, final de novembro, comecinho de dezembro, não é mesmo? Porque ele é longo, ele tem 700 páginas, mas eu amo demais. E o romance em si que eu tô falando aqui, que eu tô só enrolando, é o Norte e Sul, também da Gaskell. É basicamente uma dobradinha Gaskell que vai rolar aqui no canal. Veremos, tá, gente? Aqui é uma possibilidade, tá? Possibilidade de eu fazer essa releitura aí começando no Victober pra terminar depois do Victober, não é mesmo? O Norte e Sul, que é esse romance maravilhoso da Gaskell. Esse meu Victober vai ser o Victober das releituras, não é mesmo? Então, assim, eu tô nessa vibe de revisitar algumas histórias, de reler alguns livros, né? Eu até comentei isso no Instagram, quando eu falei que eu tava lendo Grandes Esperanças, né? Aí algumas pessoas falaram, nossa, acho que legal, ainda bem que eu não sou a única que relê os livros que gosta. Eu falei assim, gente, pois é, gente, eu sou dessa turma que gosta de reler as obras que ama, e o Norte Sul é uma delas. Se eu conseguir fazer essa releitura esse ano, vai ser a minha 3ª releitura, tal como a releitura também de Grandes Esperanças. E assim, gente, o que falar desse livro, né? Muita gente compara com Orgulho e Preconceito, né, que muita gente fala, né, brinca que é Orgulho e Preconceito vitoriano. E realmente tem um elemento parecido aqui de Orgulho e Preconceito, essa questão
dos protagonistas não se gostarem muito no início e depois eles acabarem se apaixonando, que no caso é a Margaret Hale e o incrível Sr. Taunton, não é mesmo? Mas também tem toda aquela questão das classes sociais que são bem destacadas, que se encaixaria no desafio da Ross, e também a questão do forasteiro, né, de personagem que é forasteiro, no caso a própria Margaret Hale aqui, que é a protagonista. Um baita romance inesquecível, dois autores assim que são assim inesquecíveis, não tem como você não tem como você ficar indiferente às obras deles, né? Porque eles realmente mexem com você, pelo menos comigo, tá? Mexem muito comigo. Inclusive, o próprio Jenkins publicou, né? A Gaskell, né? Se não me engano, o Norte e Sul saiu na revista que o Jenkins publicava. Então, assim, eu estou com muita vontade, muita vontade de revisitar o Norte e Sul. Então, torçam por mim aí pra conseguir fazer essa releitura e pra gente conversar sobre esse baita romance aqui no canal também ainda esse ano, né? E assim, gente, vitorianos, a maioria é só calhamaço mesmo, né? Até os livros originais em inglês são muito longos, né? Em português, quando o pessoal traduz, fica mais longo ainda, né? O Norte e Sul, na versão original em inglês, se você olhar lá na Amazon, ele tem 400 páginas e pouco, né? Mas com a tradução ficou 700 páginas também. E eu acho que essa edição, como a letra ela é bem grande, então acabou dando mais páginas do que o normal também, né? Vai depender também do tamanho da fonte. Mas não adianta, realmente fica bem mais extenso em português do que em inglês por conta dessa questão da tradução mesmo. Então fica aí o convite para participar. É uma época do ano muito divertida. Eu vou estar também postando lá no meu Instagram durante o Victober como é que tá as leituras, o que eu tô achando. Se eu começar a ler também o Norte e Sul, eu vou avisar lá também lá no Instagram. Gente, eu comecei a ler o Norte e Sul. Mas é isso, gente, ó, e um recado importante pra vocês aqui, tá? Que querem participar do Victober ou que acompanham o canal, vocês podem estar um pouco assustados com... Falam assim, nossa, a Ju vai ler 2 calhamaços. E assim, gente, eu não vou ler 2 calhamaços de um mês, como eu falei pra vocês, eu já comecei a ler o Grandes Esperanças. E o Norte Sul, eu sei que eu não vou concluir no mês de outubro, caso eu comece a releitura em outubro, né? Provavelmente eu vou concluir lá pra novembro, dezembro. Então assim, eu sou muito aberta, eu sou muito sincera com vocês, que... No meu caso, eu não conseguiria ler isso aqui tudo em um mês, tá, gente? Então, no Jane Austen July, eu li 2 livros bem longos também, mas eu comecei a ler os 2 em junho pra conseguir terminar em julho, tá? Então, cada um participem, o importante é vocês se divertirem, tá? Esse é o intuito do Victober, é nos divertirmos, assim como o Jane Austen July também foi super divertido. É também a gente se desafiar, a gente tentar fazer... uma maratona de leituras, ler um pouco mais, dar um gás nas leituras, não é mesmo? Então não tem nenhuma competição aqui com fulano, ciclano, beltrano, nem entre leitores, tá certo? Recado dado, então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.